Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à terceira aula da Semana da Psicopedagogia Temática. Eu sou Tatiane Castro, sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga e nesse curso de uma semana eu estou ensinando tudo que você precisa saber para conseguir realizar uma avaliação da criança na primeira infância, até os 6 anos de idade. E a gente já teve duas aulas. Na primeira aula, nós aprendemos sobre as principais referências que nos ajudam a entender as especificidades da infância. Isso é muito importante para a gente ter embasamento para tudo aquilo que a gente vai fazer pela frente. Na segunda aula, você aprendeu sobre os principais comportamentos que a criança apresenta em cada idade. Isso também é muito importante, porque assim você vai conseguir reconhecer quando uma criança está um pouquinho além ou um pouquinho aquém do desenvolvimento dela, né? Aquilo que seria o esperado. Nas duas aulas eu deixei material e atividade para você fazer e consolidar o seu conhecimento. Então, se você ainda não assistiu aquelas aulas, elas são muito importantes, elas te preparam para essa aula de hoje aqui, tá? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre um instrumento que eu preparei, deixei aqui para você e você vai entender como vai usar esse instrumento. Então, hoje você vai realmente dar o pontapé inicial e vai começar a agir, vai começar a praticar já com todo o embasamento que a gente trabalhou durante a semana. Agora, antes da gente ir para essa aula, eu preciso fazer aquela pausa, porque, meu Deus do céu, a participação de vocês aqui embaixo nos comentários, falando sobre a aula, interagindo, está incrível, incrível mesmo. Eu só tenho a agradecer. Você, se está participando desse curso aqui, já mostra que você é um profissional diferenciado, porque o simples fato de você estar doando tempo para aprender, para levar esse conhecimento para frente, para ajudar a transformar a vida de tantas pessoas através da aprendizagem, já faz toda a diferença, já te torna uma pessoa especial. E eu sou muito grata por você ter vindo fazer parte aqui da nossa comunidade, essa comunidade do bem, que está unida, todo mundo ajudando um ao outro para levar para frente essa mensagem de que todos somos capazes de aprender, de que todos conseguimos, com os nossos talentos, contribuir para o crescimento dos outros, tá? Mais uma vez, muito obrigada por fazer parte dessa comunidade incrível. Então agora a gente vai para a nossa aula de hoje, onde a gente vai falar sobre um instrumento para avaliar essa criança. Então vamos lá, nossa terceira aula falando sobre avaliação na primeira infância. Existem autores que chamam a primeira infância a etapa que vai do nascimento, né, desde a criança pequenininha ali até os 6 anos de idade. E outros que fazem subdivisões, que colocam até os 3 anos, depois até os 6, tá? Por via das dúvidas, vou esclarecer aqui, a gente sempre está falando da criança de até os 6 anos e eu chamo de primeira infância, tá bom? Então, que fique bem claro, independente da nomenclatura, que estamos falando aqui dessa criança nessa faixa etária que vai até os 6 anos de idade. Então, vamos lá, olha só. Nesse nosso curso, a gente já sabe que a avaliação infantil precisa de conhecer diferentes pontos de vista, o que fizemos aí na primeira aula, e a gente tem aí material, né? Tem a aula, tudo para você consolidar esse conhecimento. A gente precisa saber o que é esperado em cada etapa do desenvolvimento. E isso também fizemos na nossa segunda aula, tá? Tanto e observando, é lógico, vários aspectos do desenvolvimento infantil. E hoje a gente vai falar que a gente precisa também ter um instrumento simples e eficiente em mãos. Esse é o nosso assunto de hoje. E na aula de hoje vamos aprender então como usar o instrumento para avaliar a criança. Então o que a gente precisa? Entre no modo aula. E o que é o modo aula, professora? Entrar no modo aula é você se livrar de todas as distrações
para que você se foque totalmente no conteúdo que você está vendo aqui hoje, para que realmente você introjete, para que você consolide esse conhecimento. Então, tira celular se estiver vendo pelo computador, se estiver vendo pelo celular, desabilite aí essas notificações, para você ficar totalmente focado aqui, faça anotações, né? Então, faça realmente bom proveito do conteúdo dessa semana. Isso é muito importante. É um tempo que você tira para você aprender, para você crescer, para você ser uma pessoa e um profissional melhor. Porque eu tenho certeza que quando a gente estuda sobre o desenvolvimento humano, sobre o desenvolvimento infantil, a gente não só melhora como profissional para fazer uma intervenção, uma avaliação, a gente também melhora enquanto pessoa, porque a gente fica conhecendo vários aspectos que antes a gente não estava presente, né? Então, é muito importante a gente ter esse momento de atenção e de dedicação, tá bom? Então, olha só, o que é um instrumento de avaliação e para que serve? Olha só, um instrumento de avaliação é um instrumento, tá? Então, a gente precisa ter muito claro o que é um instrumento. Imagine você escutando uma canção, né? O objetivo é aquele som gostoso chegar nos ouvidos das pessoas. Mas essa canção, ela pode ser feita com diferentes instrumentos. Diferentes instrumentos tocam uma mesma música. Então pode ser viola, pode ser violino, pode ser violão, pode ser bateria, pode ser guitarra, pode ser vários instrumentos, mas será sempre aquela mesma canção, tem o objetivo é o mesmo, né, de encantar. Então, olha só, instrumento é um instrumento, o mais importante é o conhecimento. O mais importante não é o instrumento, é a pessoa que conhece todas as notas e que vai saber tocar aquele instrumento. E é por isso que nós tivemos 2 aulas antes, onde a gente falava do desenvolvimento da criança, porque se você imprimir esse papel, de repente perde o arquivo, de repente some o papel, você não fica incapacitado de fazer uma avaliação da criança, porque o que você tem é mais importante, que é o conhecimento, e é com isso que você vai fazer a avaliação. Esse é o seu instrumento mais importante. Então, ter um instrumento facilita a vida, ter um instrumento torna as coisas mais práticas, ter um instrumento te mostra lembretes das coisas que são mais importantes de serem avaliadas, mas você, com certeza, não pode deixar de construir aquele instrumento que é o mais importante, que é aqui, ó, que está na sua mente, o que você aprendeu, o que você consolidou sobre a aprendizagem, sobre o desenvolvimento da criança, tá bom? Então, olha só. Então, o instrumento é para avaliar a criança? Não. Você vai avaliar a criança. Instrumento é instrumento, tá? Então, se você tiver esse instrumento, se for um outro instrumento, se for um desses testes que você compra, não tem problema, eu nem sou contra comprar, desde que você tenha o conhecimento, tá? Então, quem vai avaliar é você, tá? Quem avalia a criança é o profissional, que tem o conhecimento para isso, tá bom? Então, olha, você vai observar ao longo desses slides aqui, que está um pouquinho diferente das aulas anteriores, que esses slides se focou em pontos. Pontos importantes que devem ser levados em consideração quando a gente faz uma avaliação, tá bom? Então, olha só. Cada criança é única e passam pelas etapas do desenvolvimento de maneiras diferentes. Então, olha só, uma criança de 2 anos não é igual a todas as outras crianças de 2 anos. Cada um avança nos seus estágios de desenvolvimento, nos diferentes aspectos, de forma individual. É claro que existem aqueles marcos do desenvolvimento, né? Que é o segundo ponto aqui, olha, devemos ficar atentos aos marcos do desenvolvimento. Existem os marcos do desenvolvimento e esses marcos que são divulgados aí, eles já contemplam aí uma janela aí de tolerância, tá bom? Isso não quer dizer que se é esperado para a criança que ela ande com até 1 ano e 3 meses e ela ainda não andou e vai andar com 1 ano e 4, que isso tenha um grande problema. Mas merece a nossa atenção, tá? Pode ser que não tenha um problema, mas pode ser sim um sintoma de alguma questão importante. Então a gente sempre fica atento a esses marcos e a gente relata isso para os profissionais que trabalham especificamente com essa área, tá bom? Então olha só. A cultura, o ambiente, as pessoas influenciam o comportamento da criança. Então,
A gente não julga a criança apenas pelo comportamento que ela teve ali, naquele recorte, aquele pedacinho de tempo, né? Ou aquela única queixa que a mãe disse de um determinado comportamento. A gente observa o contexto, né? Porque isso pode, a criança é absolutamente, nós, né? Somos absolutamente influenciados pelo ambiente, a criança não escolhe o ambiente e o ambiente é bem determinante com relação ao comportamento dessa criança. Então, a gente precisa ficar bem atento ao ambiente, à cultura, a como as pessoas ao redor lidam com as questões, os objetos com os quais essa criança tem contato. Todas essas questões são muito importantes, tá? Fatos e não a nossa opinião a respeito dos fatos. A gente leva em conta fatos, viu? Então, a gente não sai fazendo suposições a respeito de fatos, não. A gente nunca faz suposição, na verdade, a gente investiga. Nosso trabalho é investigar. Então, a gente tem fatos e devido, né, com conhecimento naquele fato, daquele fato, a gente vai investigar para descobrir a causa. A gente não levanta suspeitas. Isso acontece muito quando a gente já atendeu uma criança que tinha um comportamento semelhante. E aí, a gente pode vir aquele pensamento na mente do psicopedagogo, do neuropsicopedagogo, né? Já vi esse filme hoje, ou antes, né? Já sei. Você não viu, porque cada pessoa reage às questões, aos desafios de forma diferente. Da mesma forma, desafios diferentes, problemas diferentes podem ser causadoras de uma mesma questão, né? Então, assim, na vida adulta, não existe diferentes causas para a depressão, por exemplo, né? Então, uma pessoa que teve um trauma, ela pode desenvolver depressão. Uma pessoa que teve uma perda também pode desenvolver depressão. Uma pessoa que simplesmente fica muito sozinha, isolada, pode desenvolver depressão. Veja que são várias questões que estão levando a um mesmo quadro. Mas isso, em cada pessoa, é diferente. Então, a gente deve pensar que a gente nunca viu esse filme novo, né? Nunca viu esse filme antes. A gente está aprendendo, está estudando essa pessoa e está conhecendo pela primeira vez. Tudo é pela primeira vez, para a gente não cair em erros aí que são desnecessários, né? É só uma mudança de mentalidade que faz evitar muito erro, tá bom? Então, olha só, a gente também tem argumentos com embasamento científico e não cair no senso comum, tá? Então, a gente não vai pelo achismo, pelo senso comum, né? Aquela coisa assim, a criança chora porque porque é manhosa mesmo, né? Isso aí é senso comum, né? A criança chora tem um motivo. A gente vai olhar o motivo, analisar fato, tá bom? Então, a gente sempre tem um embasamento para essas coisas. Isso tudo a gente teve aí nas aulas anteriores, que nos deu uma base bem legal para a gente entender, né, os comportamentos que as crianças apresentam, tá bom? Então, olha só, devemos o quê? Acolher, né, estar receptivo, dar a mão. A gente deve escutar, né, estar atento. Escutar não é ficar em silêncio, não. Né? A Alicia Fernandes ensina isso pra gente. Escutar é a gente estar totalmente entregue ali, né? Recebendo, dando muita atenção e a gente pode fazer perguntas, pode se interessar, pode direcionar a nossa atenção para aquele caso, tá bom? Olhar, né? Ver cada detalhe, estar totalmente, presentes, atentos, receptivos, curiosos. Então, a nossa função é investigar e estar totalmente entregue a cada caso que a gente pega, tá bom? Então, olha só, desenvolvimento da linguagem, cognitivo, emocional e motor andam sempre juntos. A gente sabe que uma questão motora vai atrapalhar na escrita, uma questão emocional vai atrapalhar na aprendizagem de determinados conceitos, questões emocionais, né? Tudo isso. A linguagem vai atrapalhar nas relações sociais. Então, assim, todos os aspectos, a gente vê o ser humano de uma forma holística, a gente tem esse desenvolvimento aí integral da criança e todos os aspectos fazem diferença e uma coisa influencia a outra. Então, precisamos ficar despertos para essa situação, que é um fato real e que realmente a gente sabe que uma coisa sempre está ligada à outra. E o cérebro faz parte do corpo. Então, se quer um cérebro que se desenvolva bem, a gente precisa ter um corpo saudável. Então,
A gente precisa estar atento ao desenvolvimento desse corpo, ver se essa criança está saudável para avaliar questões relacionadas à aprendizagem. Se o corpo não está bem, obviamente a aprendizagem não vai muito bem, porque o corpo também tem prioridades e funcionar, né, sobreviver é a prioridade desse corpo, tá? Então, falei, um aspecto do desenvolvimento afeta os demais, então sempre observe com bastante atenção. E um ponto aqui importante, não seja um robozinho, seja gente conhecendo gente, gente criando vínculo com gente. Então, o que acontece que eu vejo muito? Os educadores, né, todos esses profissionais da aprendizagem precisam aplicar um questionário, um checklist, alguma coisa nesse sentido, fazem a pergunta e ficam ali, anotando, né, olhando aqui, anotando no papel. Gente, isso quebra o vínculo, tá? Se você for totalmente presente, observador, tiver o conhecimento que embasa, né, o seu trabalho, você vai observar sim os pontos importantes, você vai ficar atento. E se por acaso alguma coisa escapou na sessão, mesmo você estando totalmente entregue, você pode perguntar depois, não tem problema, tá? Mas a pessoa precisa sentir que você está totalmente ali. Isso aí, você ficar olhando para baixo ali, cria um bloqueio. Então eu sugiro que você, ao pegar um instrumento, um checklist, um questionário que seja, você veja as perguntas antes, estude, veja por que tem essa pergunta aqui, né? Porque aqui está perguntando se essa criança já teve alguma doença. Em que isso interfere na aprendizagem, no comportamento? E isso é importante, porque aí você não precisa ficar com o papel na mão, você pode estar totalmente entregue. E aí depois você pode fazer ali suas anotações, tá bom? Então vamos lá, seja gente, conhecendo gente, lidando com gente. E olha só, enquanto profissionais de aprendizagem, nos focamos em aspectos relacionados a essa habilidade, a aprendizagem, tá? Não somos profissionais da área da saúde, não somos, né, nenhum outro tipo aí de profissional, a gente é da aprendizagem. E a gente sabe que muitas áreas afetam a aprendizagem. Já falamos aqui da saúde, já falamos de tudo, né? Motora e tudo. Então, afetam a aprendizagem. E tudo que a gente conhece de outras áreas, de contribuições de outras áreas, é tudo focado para a gente resolver essa questão da aprendizagem, que é a nossa área, né? Da aprendizagem, do conhecimento, da educação. Se a gente está aqui falando com pedagogo, psicopedagogo, neuropsicopedagogo, ou se você que está assistindo essa aula agora tem interesse em seguir nessa carreira, é importante você já saber disso, para que você saiba que tudo que a gente aprende é direcionado para o foco da nossa ação, que é desenvolver as habilidades que possibilitam a aprendizagem, tá bom? Então, para que a criança aprenda, ela precisa, em primeiro lugar, estar bem fisicamente. É importante, ao avaliar uma criança, ter informações a respeito de suas condições de saúde, se tem acompanhamento médico, né, o pediatra, vacinação, todas essas coisas. O médico, né, a criança precisa ter um acompanhamento para saber se está tudo certo. A gente tem, né, a carteirinha da criança lá, quando a criança nasce, ela recebe uma carteirinha lá com a vacinação, com informações importantes, com aspectos importantes do desenvolvimento. É para quê? Para que os pediatras vão acompanhando ali, né, e vão vendo como que está o desenvolvimento da criança, para que quando uma mãe sai de um médico, leva para outro médico, que ele já receba aquelas informações. Então, são todas informações que são muito importantes, relevantes, tá? E aí, eu já falei anteriormente também questões emocionais, não só físicas, né, mas emocionais. Todos esses aspectos afetam a aprendizagem diretamente. Nessa faixa etária, a aprendizagem está diretamente ligada ao desenvolvimento como um todo. Isso aqui é o seguinte, durante toda a vida a gente sempre está desenvolvendo, tá? Não é porque a gente já chegou na fase adulta que a gente para de desenvolver, não. Nosso foco aqui nesse curso é essa faixa etária de até os 6 anos. E a gente, nessa faixa etária, a gente não só sabe que tá acontecendo um desenvolvimento ali, não. A gente vê ele acontecendo na nossa frente, dia após dia, semana após semana, a gente consegue observar os avanços da criança. Então é uma coisa assim mais concreta, real, que a gente consegue mesmo observar. E a gente vê que
que a aprendizagem, né, se tiver algum fator que seja da área da saúde, que seja emocional, ele afeta a aprendizagem, e aí a gente precisa dar a mão para os nossos colegas profissionais de outras áreas, para que eles nos ajudem a sanar essas questões, né? Então a criança será atendida por outros profissionais também, a gente pode encaminhar, trabalhar com essa parceria para que ele trabalhe a parte que lhe cabe, né, da saúde emocional, física, e aí a gente, né, o motor aí, e a gente vai trabalhando as questões cognitivas que vão possibilitar que essa criança aprenda, né, volte ao caminho da aprendizagem normalmente aí, tá bom? Então, olha só, qualquer suspeita que se tenha sobre a saúde e desenvolvimento físico, mental, deve ser relatado ao pediatra. Então, qualquer coisa que você tiver alguma mínima suspeita, né, que está fora ali dos marcos do desenvolvimento, você deve relatar, porque isso é muito importante. O profissional, o médico, ele vai, de posse da informação que você dá, ele vai avaliar a necessidade ou não de uma avaliação mais profunda, vai olhar se pode ter uma janela maior de possibilidade para essa criança se desenvolver, vai ficar atento a todos os aspectos, tá bom? Mas é muito importante a gente não ser negligente, a gente observar, e por isso é importante a gente conhecer o desenvolvimento da criança, né? Que a gente fez isso nas aulas anteriores. E aí, olha só, falando mais direcionadamente, né, mais diretamente aí, sobre alguns instrumentos, né, checklists e listas de verificação. A função desse tipo de instrumento é lembrar os pontos importantes a serem observados, ou seja, primeiro você conhece o desenvolvimento da criança, como que é o desenvolvimento da criança. Depois você tem um checklist ou uma lista de verificação. Então, olha só, o que é uma lista, né? Checklist é uma lista. O que é uma lista? Se você vai ao supermercado e precisa fazer uma compra do mês aí, você faz uma lista para quê? Para não esquecer nenhum ponto importante, nenhum produto importante que você quer comprar. Quando você tem um checklist é a mesma coisa. Você tem um checklist para não esquecer nenhum ponto importante que você deve observar. Se você esquecer de observar um único ponto, não quer dizer que a sua avaliação está arruinada, não, tá? Você pode voltar e observar novamente, tá bom? Não tem problema isso. Mas o importante é isso, é que checklists e listas de verificação, eles são instrumentos para te ajudar a lembrar de pontos importantes do desenvolvimento. Então, o mais importante é saber esses pontos importantes, porque se você amassar, fizer uma bolinha e jogar esses instrumentos no lixo, você consegue fazer a avaliação da mesma forma, tá bom? Então, olha só, nenhum checklist é capaz de fazer associações, não é capaz de relacionar com aspectos individuais e particulares da criança. O checklist não faz isso, quem faz isso é você, tá? Então, mais uma vez, reforçando o que eu sempre digo, né? A importância do que eu sempre digo, que conhecimento em primeiro lugar, estudo, empenho em aprender mais em primeiro lugar. Eles são um guia, mas não devem ser considerados como algo determinante, definitivo, tá bom? Então, a gente está sempre, quando avalia, a gente está sempre em processo de avaliação e reavaliação, para verificar, para ver se houve avanço, se não houve. Então, a gente está sempre nessa postura, tá bom? Use todos os conhecimentos adquiridos até aqui e busque mais sempre que necessário. Então, o nosso conhecimento aqui nesse curso de uma semana, ele é muito bom, muito bacana, ótimo embasamento, material muito legal que eu disponibilizei para vocês, que eu li, que eu concordei, né, gostei daquilo que estava escrito ali. Então, eu achei que o material trouxe um embasamento legal e trouxe. Mas isso quer dizer que vai ser assim para sempre? Não. Pode ser que amanhã a gente descubra uma outra coisa muito legal e que isso também seja um aspecto importante que a gente não estava presente para ele na hora da avaliação. Então, a gente está sempre mudando, sempre melhorando, tá bom? Sempre aprimorando aí a nossa prática. E olha só, sobre o nosso checklist, o checklist que eu vou disponibilizar para você. Ó, eu não criei o checklist. Os pontos que constam dele são retirados, assim como todo o conhecimento compartilhado nesse curso todo aqui, nessa semana, de materiais sérios,
que são referência para profissionais da educação e profissionais da saúde. Então, eu simplesmente peguei os materiais que são divulgados sobre o desenvolvimento da criança, sobre aspectos importantes da aprendizagem, cognitivos e várias áreas aí, e juntei e montei ali o checklist para você ter essa lista e ir verificando ali os aspectos importantes, tá? Então, olha só que frase legal. Use-o, mas não se feche antes de se abrir. Então, use o checklist, mas se abra para muita coisa. Esteja aberto para sempre aprender. Hoje você pode aprender alguma coisa a mais que não está no checklist sobre escuta. Amanhã você pode aprender alguma coisa a mais sobre socialização. Num outro dia você pode aprender um pontinho a mais sobre um ou outro determinado assunto. E aí você acha que aquele pode ser mais importante que aquele outro pontinho ali que está no checklist. E aí levar ele mais em conta. Então, olha só que importante. Importante é você estar sempre se desenvolvendo. Então, não se feche numa única coisa antes de se abrir. Sempre se abra, sempre esteja disposto a aprender mais, a crescer mais, tá bom? Então, olha só, pessoas de sucesso estudam repetidamente sobre os mesmos temas, por isso conseguem se destacar em suas áreas. Pessoas de sucesso, elas não ficam, aprendi um pouquinho aqui sobre desenvolvimento. Aí amanhã eu vou lá, aprendo um pouquinho sobre gamificação. Aí no outro dia eu vou lá e aprendo um pouquinho sobre esporte, né? Então assim, a gente pode ter múltiplas experiências, lógico que pode. Mas se você ficar fazendo 1000 coisas assim, você não vai desenvolver uma excelência naquele aspecto. Você vai conhecer muitas coisas superficialmente. Realmente é legal a gente conhecer muitas coisas superficialmente, mas a gente tem que ter um ponto em que a gente precisa focar, porque tudo que a gente foca, cresce. Então, se eu quero me especializar em avaliar a aprendizagem, né, independente da idade, se eu focar só nesse aspecto, eu só estudo aprendizagem, né, eu cresço. Então, assim, quer dizer que eu vou estudar só isso? Não, eu estudo várias outras coisas, mas eu nunca deixo de lado aquele meu foco principal, tá bom? E olha só, confie em sua capacidade de buscar e aprender mais do que em qualquer outra lista. Então, confie sempre em você, na sua capacidade de buscar mais conhecimento, de crescer mais, tá? O conhecimento ele está disseminado por aí, você pode sempre buscar o conhecimento. Lógico, tendo muito em mente o seu foco, o seu objetivo, para não ser vítima aí do information overload, né? Aquele excesso de informação que mais gera confusão e cegueira do que realmente te ajuda. Por isso é bom a gente determinar um objetivo muito claro de estudo. Olha só, e que importante isso aqui, ó. Tenha fé em você e na sua capacidade de fazer a diferença. Se você realmente acreditar nisso, certamente nada vai te impedir de dar aquele passo a mais, dar aquele passo a mais e que faz a diferença entre o sucesso e a desistência. Olha só, né? Quando eu leio é mais lento do que quando eu falo, né? Quando a gente acredita numa coisa, né, e tem com veemência mesmo, você sabe que o resultado será atingido. Mesmo que agora você não tenha atingido esse resultado, mesmo que tenha falhado numa coisa, mas você tem certeza que o resultado será atingido, então você sempre tem esforço de dar um passinho a mais. Você sempre acredita que no próximo passo vai estar a resposta, e por isso você se empenha, você vai lá e faz a diferença mesmo, tá? E agora eu tenho uma tarefa para você. Muita atenção à sua tarefa. Ponto número 1. Imprima o material aqui embaixo. Né? Então, você vai pegar, vai imprimir esse material. Vai relacionar cada ponto do checklist ao conteúdo estudado nas aulas e nos materiais. Isso vai consolidar aquilo que eu falei o tempo todo aqui. O conhecimento é mais importante. Então, cada ponto ali do checklist, por que será que é importante ele estar ali? Né? Por que faz sentido aquilo ali que eu coloquei ali no checklist conter, estar nesse checklist? É importante saber isso, para que você entenda o uso desse material, tá? Perceba como cada aspecto do checklist tem origem em estudos validados. Então, ache lá nos estudos, né, materiais, dê uma pesquisada na internet, por que é importante saber disso, tá bom? Esse exercício serve para te deixar segura para agir amparada em pilares sólidos. Isso vai solidificar o seu conhecimento e você não vai ter insegurança, porque você sabe que cada pontinho que está ali, ele teve um embasamento mesmo. Ele realmente tem fundamento.
Ele não foi colocado ali aleatoriamente. Busque, né? Qual a necessidade de ter aquela informação ali? Isso vai te trazer riqueza, isso vai te trazer segurança. Isso acontece muito. O profissional se forma, estuda, tá lá com o certificado, diplominha dele, mas ainda está muito inseguro para agir, né? E está muito inseguro para agir muitas vezes porque pega uma coisa que não sabe fundamento, não tem o conhecimento, não tem nada. Então, assim, pega o material, dá aquela estudada, aquela avaliada, busca, né? De onde, por que tem aquilo ali, que isso vai fazer as coisas fazerem sentido para você. E agora tem mais, nosso papo não acabou não, mas eu vou falar com você, não aqui nos slides, né? Eu vou falar aqui cara a cara. Muito legal essa visão das coisas, né? Torna a nossa visão mais humana, mais ampla, mais holística do ser humano e em específico da criança. E essa, né, todo esse conteúdo que a gente viu até aqui, ele faz parte, ele está dentro da construção daqueles 3 pilares que eu falei na primeira aula, né? Então vamos recordar aqui. O primeiro pilar é o conhecimento. A gente precisa ter um conhecimento bem fundamentado, bem estabelecido, que vai amparar todas as nossas ações seguintes. É muito importante a gente estar com esse conhecimento bem consolidado. Por isso, aqui na aula, eu sempre deixo atividades, né? Nas aulas anteriores, eu deixei atividades para você consolidar o seu conhecimento. E não é qualquer conhecimento, é um conhecimento filtrado. A gente sabe que no mundo de hoje, né, com excesso de informações vindo para todo lado, vem pela internet, vem livro demais, vem opções de cursos demais para fazer, muitas vezes a gente fica perdido no círculo vicioso do conhecimento e vai trazendo todo aquele excesso de informação e no meio de tanta informação, a gente não sabe em qual a gente vai focar. A gente não sabe selecionar entre tudo aquilo qual realmente é importante, né? Qual realmente vai me fazer construir a excelência no básico. É por isso que a gente tem esse pilar do conhecimento filtrado, que vai exatamente focar naqueles conhecimentos que são importantes numa avaliação, numa intervenção, num trabalho qualquer que seja, tá? Então, esse é o primeiro pilar e ele é muito importante. O segundo pilar é a prática. Nós não conseguimos consolidar nenhum conhecimento se a gente não colocar para fora. A gente sabe que a aprendizagem tem entrada de informação, entrada de conhecimento, mas para que esse conhecimento se consolide e se transforme realmente em aprendizagem, ele precisa se mostrar, se exceder o nosso corpo, né, se transbordar em ações. E ações é o que a gente chama de prática. É quando aquele conhecimento que está só no plano mental, ele vira uma coisa mais concreta. A gente precisa ter esse pilar, senão a gente nunca vai se sentir seguro. A resposta para insegurança não é você fazer mais um curso porque acha que você não está segura porque não tem um determinado conhecimento. Não é. A gente se sente seguro a partir do momento que a gente consegue praticar aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente teve acesso, né? Então, isso sim é o que vai nos dar segurança. Fazer um monte de curso não traz segurança para ninguém. O que traz segurança é você praticar, porque você prova para você mesmo que você sabe profundamente aquele assunto. Se entrou conhecimento, se aquele conhecimento saiu e se traduziu em ações, né, que foram testadas, né, eu sempre digo, nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Então, você pode ter planos, você pode ter muita coisa aqui, conhecimento entrando, né, no plano mental, mas se não for para a prática, ele não vai resistir, né? Ele não vai ser testado, você não vai errar, você não vai ver a lacuna, você não vai ver onde está o erro para você corrigir. Então, é importante sim a gente praticar, porque é isso que vai corrigir aquilo que a gente ainda não tem habilidade. E a gente só sabe quando a gente pratica. Isso é um teste pra gente. E aí a gente tem o terceiro pilar. E esse terceiro pilar é ele que vai projetar para o mundo
tudo aquilo que a gente tem trabalhado, de construir o conhecimento, de praticar, ou seja, construir a nossa expertise. Não adianta a gente se empenhar muito, ser um expert em um determinado assunto e as pessoas não souberem disso, não saberem disso, né? Então a gente precisa construir a autoridade. E a autoridade do educador, do profissional de aprendizagem, ela é trabalhada muito diferente da autoridade de outros profissionais que não precisam construir autoridade. Na verdade, eles só precisam divulgar o seu trabalho, né? Como em comércio, em outras coisas, eles simplesmente divulgam. Nós, profissionais de aprendizagem e educação, nós precisamos divulgar a nossa autoridade no assunto, porque a autoridade é quando você confia que aquela pessoa vai ser capaz de gerar aquela transformação que você acredita, que você precisa. Então, a autoridade, ela se constrói com práticas no nosso cotidiano relacionado ao empreendedorismo. Para nós, o empreendedorismo, a nossa forma de agir, ela acaba sendo o nosso próprio marketing. E também a gente tem estratégias próprias de comunicação dessa autoridade, que tem que ser muito, muito, muito específicas. E é por isso que eu sempre digo, eu espalho mesmo essa mensagem dos 3 pilares, porque a gente, apesar de fazer muito com amor, e eu conheço educadores do Brasil, do exterior, né, o país inteiro, não tem um estado que eu não tenha uma pessoa que eu não orientei nesse país. E eu digo para você que se você não conseguir comunicar para o mundo, se você não considerar o seu trabalho um business, você não vai sobreviver. A aprendizagem, né? Eu sei que a gente vê com muito amor mesmo, mas a gente precisa considerar isso também um negócio, porque isso precisa pagar as nossas contas, porque senão a gente não vai sobreviver, a gente não vai conseguir trabalhar com aquilo que a gente ama. Se o seu trabalho como psicopedagogo, como neuropsicopedagogo, como um pedagogo que faz atendimento individualizado, se ele não te manter, você vai ter que ficar fazendo o tempo todo, gastando tempo com outros trabalhos que vão fazer isso por você. E aí você vai ter menos tempo, obviamente, para dedicar àquilo que você ama e certamente você vai ter menos tempo para viver a sua vida, né? Vai ter menos tempo para a família, menos tempo para cuidar de você mesmo, menos tempo para tudo, né? Que a gente precisa fazer isso. Então a gente precisa ter essa consciência. Apesar dos educadores serem o grupo de profissionais que eu vejo por esse país que mais amam a profissão, que eu sinto mesmo que gostam, que fazem por amor, a gente precisa muito inserir, né, introjetar essa mentalidade de que isso a gente faz com amor, mas isso também é um negócio que precisa nos sustentar e que precisa garantir que a gente tenha uma vida tranquila para a gente conseguir continuar fazendo isso, doando o nosso talento para gerar transformação nas pessoas. E por isso mesmo, como muitas pessoas me pediram, eu vou falar detalhadamente como que eu ajudo as pessoas a construírem esses 3 pilares. Porque muitos aqui nos comentários mesmo, em outras redes, me mandaram WhatsApp, mandaram mensagens em todos os meus contatos. Gente, quiseram saber como funciona o meu programa Mais Psicopedagogia, cujo foco é construir esses 3 pilares de uma forma muito sólida, né? Eu pego realmente a pessoa pela mão e puxo para ela construir todos esses pilares. Então, agora eu vou mostrar para você como que é cada detalhe desse curso. Então, agora eu vou explicar como funciona o programa completo Mais Psicopedagogia. Realmente você vai perceber como ele é completo. Olha só, o que é então esse programa Mais Psicopedagogia? Nós estamos na versão 2.0 porque o curso foi totalmente renovado, tá? Então, Mais Psicopedagogia é um programa onde eu te pego pela mão e dou tudo que você precisa para ter sucesso empreendendo com pedagogia, psicopedagogia, neuropsicopedagogia, para construir o quê? Os 3 pilares fundamentais que vão sustentar a sua carreira como profissional de aprendizagem. Ou seja, é um programa onde você vai passar passo a passo na construção de cada pilar. E o foco aqui é somente no curso e nada mais, porque nele tem tudo que você precisa e você vai perceber isso agora. Olha só,
Você tem acesso a aulas onde aprende cada um desses conhecimentos, esses que são essenciais para você construir os pilares que vão ser a base que vão te sustentar, tá? Vai aprender sobre os transtornos e dificuldades de aprendizagem, vai aprender na prática como fazer cada etapa do atendimento, passo a passo mesmo, uma avaliação, uma intervenção. Então, realmente é muito completo. Todo o processo você vai passar por cada etapa. Vai aprender a construir sua carreira, mostrar o seu trabalho para o mundo da forma correta. Porque não adianta ter só amor, nós amamos muito o que a gente faz. E eu repito isso inúmeras vezes. Eu vejo pelo Brasil inteiro, outros países profissionais que eu atendo de vários lugares e eu vejo que tem mesmo essa característica de amor pela carreira, pela profissão, pela aprendizagem, educação, desenvolvimento, enfim, mas a gente, além disso, precisa ver o nosso negócio, a educação, o nosso trabalho como um negócio também, né? Então a gente precisa aprender a gerenciar isso, tá? E a mostrar para o mundo, porque a gente desenvolve a nossa expertise, mas o mundo precisa ver essa expertise, né? Não é só a gente ter e guardar pra gente, porque isso não vai atrair as pessoas até a gente. Então a gente precisa saber mostrar da forma correta e não de outros métodos de divulgação que talvez sirvam para outras áreas de atuação, para comércio, para outras coisas, mas não para um psicopedagogo, um neuropsicopedagogo, um pedagogo que quer mostrar autoridade. Existem muitas estratégias que, em vez de mostrar autoridade, mostra apenas que você está ali no meio de concorrência, gritando, desesperado, para que alguém vá até você e solicite o seu trabalho, tá bom? Então, você vai entender exatamente como o programa é por dentro e eu vou mostrar cada módulo desse programa agora para você. Então, a primeira coisa que você precisa saber é que ele é totalmente online, ou seja, independente de onde você estiver, independente do horário, da quantidade de tempo que você tem disponível para estudar, não importa. Isso vai estar aberto para você, porque o curso é online, você não precisa se deslocar aí a qualquer lugar, né? Ele é totalmente pela internet, basta você ter uma internet e um computador, ou celular, ou tablet, e aí você já vai acessar esse curso de maneira que você vai ter acesso a tudo por ali, tá? Aulas, materiais, tudo mesmo. Então vamos lá que eu vou explicar o que tem em cada módulo e aí você vai ficar conhecendo por dentro como é o programa Mais Psicopedagogia. No módulo introdutório, né, que é um módulo não tem conteúdo ali, conteúdo assim de estudo. O conteúdo desse módulo são as explicações do funcionamento. Então você tem orientações sobre a plataforma, né? A gente utiliza a plataforma Hotmart. Você coloca seu e-mail, sua senha lá, você entra e ali fica aberto tudo para você, as aulas, tudo que você precisa, tá bom? Materiais, fica tudo no mesmo lugarzinho organizado. Tá? Então, você assim que quem faz parte da turma recebe assim a sua senha e começa a assistir as aulas imediatamente, tá? E aí você também tem lá como fazer parte da nossa família no WhatsApp e no Facebook, porque a gente tem interação entre todos os alunos de todos os lugares, todos os estados e os que moram fora do Brasil também, interagem por meio do Facebook, além da plataforma, tá? Que tem espaço para perguntas, respostas lá, interagem por meio de todos esses espaços, tá bom? E aí também você tem aqui orientações sobre como baixar o material, sobre todas essas orientações que são importantes, que são fundamentais para que a coisa aconteça, para que você não tenha dúvidas, tá bom? E que possa usufruir aí da melhor maneira do programa completo. E aí tem o módulo 1. O módulo 1, lembra que o nosso pilar primeiro é o conhecimento filtrado? Então, nesse módulo, você vai aprender tudo que você precisa saber daqueles conhecimentos essenciais que não podem faltar para um profissional de aprendizagem, de desenvolvimento, para quem trabalha com educação. Então, você vai conhecer os transtornos, vai conhecer como se dá o processo de aprendizagem, vai conhecer vários aspectos da aprendizagem, né, que implicam aí na aprendizagem, e
E isso é fundamental para você, mais para frente, aplicar as outras coisas e conseguir fazer a diferença aí na sua prática, tá bom? Nesse módulo você tem aulas e materiais. Você tem as videoaulas e você tem os materiais em PDF para você baixar e estudar, assim como você fez aqui também no nosso curso. Você também vai poder fazer isso lá na plataforma, baixar todos os materiais, tá bom? E aí a gente vai para o módulo 2. No módulo 2, ele é focado em prática, tá? Então você tem as aulas, os materiais para imprimir, montar e treinar, ou seja, você vai pegar desde quando você atende telefone ou desde quando você pega uma mensagem no WhatsApp de alguém procurando pelo seu trabalho ou perguntando como que é, né? Você vai pegar desde esse primeiro passo até finalizar lá uma avaliação e planejar uma intervenção, tá? Então você tem mesmo passo a passo, cada passinho que você vai dar. E aí você tem todos os materiais que você vai utilizar nessas sessões, sessão a sessão. Você vai imprimir, você vai montar, né, recortar o que precisar e você vai praticar com as minhas orientações. Eu vou fazendo e você vai fazendo também, reproduzindo o que eu estiver fazendo durante a aula, tá? E o legal de ser online é que você pode ver e rever quantas vezes você quiser. Então, se ficar alguma dúvida, veja a aula de novo, veja de novo, de novo, de novo e pode perguntar na plataforma mesmo ou pode perguntar nos nossos grupos, né, de interação no Facebook e no WhatsApp, que tem todo mundo lá, toda a nossa família mais PP e eu também lá para a gente interagir, conversar e todo mundo contribuir para o crescimento de todo mundo, tá? Então, não preocupe com o material. Esse curso é feito para você não comprar nada. Com ele, você só vai precisar, lógico, a impressora, né? E os materiais para você, coisa que você vai montar mesmo, tá bom? Mas nada de comprar coisas prontas, não. E você vai vendo aqui, à medida que eu explico, que tem todo o material mesmo, tá bom? Olha só, o módulo 3, ele é focado em construção de autoridade. Ele tem estratégias de marketing e empreendedorismo específico para a nossa carreira. E ele tem todo o material personalizável. Então, tudo que você vai usar dentro do seu consultório, ou se você faz atendimento em domicílio, se você tem uma pasta que leva, independente da forma como você vai trabalhar, você tem todo o material. Você tem desde um contrato, né? E aí você vai colocar lá, tem um espaço próprio para você editar, colocar sua logo ou seu nome, né? A sua profissão, colocar bonitinho lá e personalizar. Então, você tem desde contrato, desde carnês de pagamento, né? Você faz aí pagamento plano inteiro ou recibos, né? Você tem tudo, tudo mesmo, tá? Então, todos os materiais, a folha, né, a timbrada que você usa, você tem lá para você só colocar o seu nome, logo se quiser, né, se tiver também. Então você não vai precisar gastar com nada, com material de gráfica, com nada. Você realmente vai ter todas as orientações, desde a mais básica, como que faz um cartão, que informação que eu preciso colocar no cartão, até as informações mais complexas de uma estratégia de marketing que eu ensino também, né? Foi aplicada por mim, pela minha irmã, quando a gente tinha clínica, então eu ensino a estratégia que a gente usa lá, ensino outras estratégias de comunicação também, para te estabelecer como uma marca, para te estabelecer como uma autoridade no assunto e que vai possibilitar que você seja reconhecido pela sua expertise de verdade, pela sua capacidade de gerar transformação. Então, olha só, aqui a gente passou pelos 3 pilares, construímos os 3 pilares, estamos aptos a realmente engajar, engrenar na carreira, alavancar e fazer sucesso de verdade. Mas tem muitos bônus. No programa Mais Psicopedagogia, a gente tem muitos bônus. Olha só, primeiro bônus, a gente tem um módulo onde a gente só tem jogos e materiais estruturados, prontos para imprimir, plastificar se você quiser, ou colocar num papel mais durinho, né, da maneira que você quiser montar. Tá lá, prontinho para você, que eu criei. Antigamente, esses materiais, eles eram vendidos, né?
Inclusive, você pode achar até vídeos aí, tem vídeos na internet, tem, não sei se ainda tem no meu Instagram, mas tinha vídeos por aí de anúncios desses materiais. Hoje em dia, as pessoas não têm mais acesso a esses materiais. As únicas pessoas que têm acesso a esses materiais são os meus alunos do programa Mais Psicopedagogia, e eles ficam lá. Então, tem para alfabetização, para matemática, né, para várias habilidades. A gente tem lá concentração, então tem vários jogos lá e materiais que vão te ajudar na sua prática aí, empreendendo com educação e aprendizagem na prática mesmo, nas sessões, tá bom? E aí a gente tem um outro bônus, um bônus 2, olha só. Esse bônus é um mini curso leitura eficiente comigo, tá? Para você melhorar suas habilidades e também ajudar as pessoas que você orienta, sejam eles alunos, pacientes ou outras pessoas. Você vai aprender as técnicas de leitura eficiente que vão fazer com que você tenha uma maior compreensão de tudo que você estuda. E lógico, a gente aprende, se aprimora, se melhora enquanto pessoa e passa isso para frente. Então a gente, é lógico, vai passar isso para frente para os nossos alunos, para as pessoas que a gente orienta, tá bom? E aí a gente chega, olha, bônus 3. A gente tem um mini curso também, que eu ministro de aprendizagem acelerada, tá? Então, técnicas que fazem a gente assimilar mais rapidamente os conteúdos, tá? Então, a gente vai usar isso com a gente. Lógico, porque nós que somos profissionais dessa área, estamos sempre estudando, sempre aprimorando, né? Como eu disse, a gente não se fecha antes de se abrir, a gente está sempre em busca de coisa nova, aberto para receber coisa nova, e aí você vai ter essa aprendizagem acelerada que vai te ajudar a ter melhores resultados nos seus estudos, e isso é uma riqueza muito grande. As pessoas sempre me perguntam, eu faço aulões de quinta, toda semana, e as pessoas me perguntam como eu consigo estudar em uma semana um conteúdo, de modo que eu já li o livro, que eu já preparei uma aula, uma sequência didática e consigo chegar lá e dar uma aula para vocês de 1 hora, 2 horas. Então as pessoas sempre me perguntam isso, é porque eu utilizo essas técnicas e eu vou compartilhar com vocês nesse mini curso de aprendizagem acelerada, tá bom? E aí a gente tem um bônus 4 fantástico! Uma entrevista longa aí de 1 hora com a Michele Leles. Ela é especialista em comportamento e etiqueta profissional, doutora, né? E ela traz orientações sobre como você deve se portar para ter resultados positivos no seu trabalho, seja empreendendo ou mesmo trabalhando para outras pessoas. Ela é, inclusive, autora de livros sobre o assunto, etiqueta profissional, né? Como se comportar no mercado de trabalho. Ela tem esse livro, ela é especialista nesse assunto e fez uma entrevista com muitas orientações imperdíveis para qualquer pessoa que queira se destacar em qualquer lugar, em qualquer área da vida, sobretudo aqui no nosso caso, no trabalho, né? A gente tem esse outro bônus incrível com a querida Luanda, da Malateca Brinquedos. A Luanda, ela é psicóloga e ela traz orientações preciosas para aprendizagem e estímulo da leitura. Ela tem materiais estruturados que cria, né, materiais de apoio mesmo, físicos. Então, ela trabalha muito com crianças autistas, com crianças com TDAH, materiais, e com esses materiais estruturados que ela cria. Então, é a Luanda, da Malateca Brinquedos, que fez uma aula muito especial para vocês, tá bom? E aqui a gente tem um outro bônus incrível, que é um mini curso de gestão de marca pessoal, com a jornalista, coach, consultora de imagem e marca pessoal, a Marina Vandermas. Marina, ela traz informações muito importantes. Ela já tem mais de 15 anos de experiência nessa área. Ela trabalha com criação de identidade, posicionamento de marcas pessoais e empresariais. E está no Mais Psicopedagogia para te orientar a se colocar para o mundo como profissional de qualidade que você é após passar pelos 3 pilares. Então, a pessoa cumpre lá, faz lá os 3 pilares e a Marina, com esse mini curso, vai mostrar, vai te ensinar a se projetar para o mundo, né? A mostrar o que você quer, a marca que você quer deixar para o mundo, tá? A forma como as pessoas vão te enxergar. Isso é muito importante para qualquer profissional hoje em dia, né?
E olha só mais bônus 7. Tem 4 aulas ao vivo comigo, elas são exclusivas e a gente já tem temas para as aulas. Esses temas são pré-determinados porque são os temas que eu considero de relevância ímpar, tá bom? Então são aulas exclusivas, fechadas, e você pode tirar dúvidas ao vivo comigo, conversar comigo, tá? E eu vou trazer conteúdos exclusivos que vão fazer diferença na carreira. E quais são esses? Ó, aula 1, orientação de pais. A gente precisa ter um passo a passo para orientar os pais, de modo que os pais consigam desenvolver eles também autoridade na criação dos filhos e não autoritarismo, porque os pais geralmente, quando são autoritários, eles se sentem mal, né? Quando eles são, às vezes eles relaxam demais, aí eles se sentem mal também, e a gente vai ensinar com esse passo a passo, que é um método que eu criei, a gente tem esse passo a passo para você orientar sessão a sessão os pais. Então você pode orientar os pais em grupo, pode orientar os pais individualmente, pode fazer palestras e pode ir com isso, com esse conhecimento, você pode utilizar várias estratégias para atrair aí mais clientes, mais pacientes para o seu consultório, para esse trabalho aí que vai além da sessão com a criança, tá bom? Então você também tem aí, a gente vai ter aula 2, estratégia criativa de divulgação do seu trabalho. Eu amo dar essa aula, tá? Essa aula é incrível porque ela mostra de uma forma muito simplificada, tranquila, sem você ter que fazer uma mudança mirabolante na sua vida, a forma de você mostrar o seu trabalho para o mundo. Então, é muito, muito legal essa estratégia que eu ensino, tá bom? A próxima aula é plasticidade cerebral. Essa aula ela é muito importante porque ela dá embasamento para você conseguir explicar de forma consistente para as pessoas sobre o seu trabalho. É lógico que, em primeiro lugar, é você entender, conhecer, aprender para aplicar no seu trabalho, mas, obviamente, quando você sabe, você entende, você compreende e aplica no seu trabalho, você também tem uma nova forma de falar, de trazer as pessoas para junto com você, para elas se juntarem com você, para confiarem em você, tá? Então, a gente tem essa aula que é muito rica. E aí a gente tem também uma aula incrível que eu preparei segundo uma demanda muito grande de muitas pessoas que me procuram, que é como trabalhar com oficinas e colônias de férias. Essa aula é fundamental porque nós, educadores, sabemos aqui que temos aí um período de sazonalidade. A gente tem um período durante o ano em que a gente tem menor frequência das crianças, que é nas férias. E aí é lógico que o nosso rendimento cai, a gente ganha menos nesse período, mas se você tem uma sala, se você tem, né, um espaço aí, né, se você trabalha, seus boletos continuam chegando, você continua tendo que pagar a conta, né? Isso acontece. Então, você, lógico, tem que fazer uma programação para esse período, mas você pode também ter uma forma de atrair aí uma renda bacana durante esse período em que a gente tem uma menor frequência dos pacientes. A gente pode trabalhar com oficinas e colônias de férias, que faz uma diferença aí no seu orçamento, no seu trabalho, lógico, mas também no seu orçamento, tá bom? E olha só, o que tem mais, hein? Acesso à plataforma por 1 ano. 1 ano de acesso à nossa plataforma. Isso quer dizer que você pode assistir, ver e rever quantas vezes você quiser as aulas lá na plataforma, tá? Então faça no seu tempo. Vai fazendo no seu tempo, consolidando seu conhecimento. Não precisa ter pressa, você tem esse acesso por 1 ano. Então você pode fazer o curso 2, 3, 10 vezes, quantas vezes você quiser, tá bom? E aí você tem um certificado de conclusão com uma carga de 60 horas, tá? Esse certificado é de 60 horas e ele fica disponível para você à medida que você conclui o curso, tá? Aí você consegue ter acesso a esse certificado. Você também tem suporte. Suporte todo o tempo do seu acesso no curso lá na plataforma, tem esse suporte que é muito, muito importante para você tirar suas dúvidas, para você também interagir com outras pessoas, né? Então isso é muito legal. E aqui, esse que é o bônus, que na minha opinião é um dos mais ricos, de maior crescimento que a gente pode ter, que é fazer parte da família Mais PP, no WhatsApp e no Facebook.
Muitas vezes as meninas, os meninos mandam lá pergunta de madrugada e aí tem alguém, né, um lá do norte manda uma pergunta de madrugada, o outro que está acordado lá não sei aonde responde essa pergunta, estuda para responder, né? Então a comunidade se fortalece, todo mundo respondendo a pergunta do outro, todo mundo interagindo com o outro e a gente vira família mesmo, tá? Então, a gente realmente se apoia. É muito importante durante a nossa jornada a gente ter apoio de pessoas com o mesmo objetivo que a gente. É muito bom a gente se relacionar com pessoas com o mesmo objetivo, porque aí tá um ajudando o outro a crescer. Quando a gente não se relaciona com pessoas com o mesmo objetivo, que é o que acontece, né? Porque a gente não tem sempre pertinho da gente pessoas com objetivos comuns. Então, assim, a gente fala de um assunto, a pessoa fala de outro assunto, às vezes escuta por educação. A pessoa, às vezes, não é da nossa área, ela não vai ter a expertise para nos ajudar a crescer. E nessas comunidades, a gente está crescendo o tempo todo. A gente nunca para de crescer, porque sempre tem uma pessoa lá que vai colocar uma palavra legal lá, que vai responder uma pergunta bacana lá, que vai trazer um caso para a gente solucionar. Então, a gente trabalha e busca a solução para esses problemas. Então, não tem por onde você não crescer, não avançar com todos esses bônus, com todo esse material, com toda essa riqueza de informação de qualidade que você vai ter acesso para o seu aprendizado, tá bom? E é por isso o quê? Que esse é o curso para psicopedagogos, pedagogos, neuropsicopedagogos mais completo do Brasil. É o programa mais completo. Não tem um programa que abranja tantas áreas quanto esse programa faz, tá bom? Esse daí é a minha menininha dos olhos que eu cuido com muito carinho, com muito empenho, porque eu tenho certeza que ele transforma vidas, tanto a dos educadores quanto a de todas as pessoas em volta, ao redor desses educadores que estão aí espalhados pelo mundo e que fazem parte da família Mais PP, que é uma família grande e que cada membro faz diferença na vida do outro. É uma jornada completa mesmo e ao final só não sai na frente quem realmente não quer, quem realmente não coloca em prática. E olha só, eu expliquei um pouco aqui sobre o Mais Psicopedagogia 2.0 e é o seguinte: no domingo, às 9 horas da manhã, eu vou enviar um e-mail explicando tudo detalhadamente sobre o Mais Psicopedagogia 2.0. E nesse mesmo dia eu vou abrir as inscrições para quem tiver interesse em entrar para a nova turma. E eu já garanto, já te adianto que isso não vai custar preço de banana, tá bom? Então, olha só, se você quiser entrar para a nova turma do Mais Psicopedagogia, você precisa ficar muito atenta. Nós faremos somente nas primeiras horas uma surpresa muito especial. Isso quer dizer que se você deixar para ver na segunda-feira, não vai ter acesso a essa oportunidade que eu e minha equipe preparamos, tá bom? Então, preste bastante atenção ao seu e-mail, seu Messenger, seu WhatsApp, exatamente no domingo, para você ficar sabendo dessa surpresa que a gente preparou e eu te garanto, é realmente insana, tá bom? E é por isso mesmo que é somente nas primeiras horas, no domingo mesmo, essa oportunidade se encerra, tá bom? Então, se ainda existir qualquer dúvida sobre o programa Mais Psicopedagogia, não deixe de perguntar, não deixe de colocar aqui embaixo, de enviar mensagens pelos canais de comunicação por onde você está falando comigo, porque você precisa se preparar, não ter dúvidas, se preparar para quando chegar o domingo. Eu espero do fundo do coração que cada uma dessas aulas da Semana da Psicopedagogia tenha aberto seus olhos para as grandes possibilidades que acontecem quando a gente se foca, quando a gente coloca nossa intenção e nosso esforço nas coisas certas, nas coisas que realmente dão resultado e que fazem a diferença. Coloque aqui embaixo para mim o seu comentário que eu vou continuar respondendo
a todos e a gente se vê agora no domingo, quando eu vou enviar aquele e-mail com todas as explicações para você. A gente se vê então agora domingo. Um beijo e muito obrigada por fazer parte dessa semana onde eu me dediquei totalmente a gerar o máximo de conhecimento possível para que a sua vida seja melhor, para que você consiga transformar a vida de muitas outras pessoas onde você atua, tá bom? Um beijo e até mais no domingo. Meu nome é Raquel, eu sou de Minas Gerais, Belo Horizonte, e estou formando em psicopedagogia e fazendo o mais psicopedagogia com a professora Tatiana. E estou amando, porque a Tatiana é generosa, ela cuida mesmo dos alunos, ela presta atenção no que a gente está fazendo, no que está acontecendo, como a gente está trabalhando, ela responde as nossas questões com muito carinho. Você vê que ela tem cuidado em cada resposta, embasada. Então, assim, ela te dá segurança. Agora, o grande diferencial que eu acho, que ela te dá também a capacidade de você perceber em você suas capacidades. O que eu tenho de diferencial, né? E aí, a partir daí, o que eu posso fazer para começar a trabalhar? Eu estou na parte do teatro, né? Do psicodrama há muitos anos. E esse link, né, com a educação, com a psicopedagogia, a Tatiana está me ajudando a fazer. E esse é especial para mim, porque é sonho, né? Quando a gente gosta muito de uma coisa, gosta muito do outra, e a gente fica, qual vai ser o momento que elas vão se unir, né? E eu tô percebendo que eu vou conseguir fazer isso, né? Através dessas aulas com a professora Tatiana no Mais Psicopedagogia. Obrigada, Tatiana. Obrigada, minhas colegas também do curso. A gente troca figurinha e é super legal. Minhas colegas também são fantásticas. Beijo, pessoal. Tchau. Pessoal, eu sou Maria Silvia, daqui de Vila Velha, Espírito Santo. Eu faço parte do curso Mais Psicopedagogia com Tatiane. E é com o maior prazer, né, que eu estou aqui para falar um pouquinho desse curso. Pensa num curso muito bom, é o curso da Tati, um curso dos 3 pilares, né, que é o conhecimento, a prática, o empreendedorismo. Um conhecimento que é dado para a gente um suporte teórico muito bom, com materiais de excelência. Temos também aí a prática, que é uma troca de experiência com os nossos colegas, um tratamento VIP, né, da Tatiane, que está sempre disposta a nos tirar as nossas dúvidas. Tem aí também o empreendedorismo, que é o passo a passo de como fazer acontecer, e para quem quer empreender, para quem já está na área, né? E é isso, assim, o curso, ele só veio mesmo reforçar, né, a minha missão de tornar possível essa educação, de transformar vidas, sem falar que o conhecimento que a Tatiane nos oferece é um conhecimento, gente, para a vida, sabe? E com isso eu só cresci como pessoa, cresci como profissional, e por isso que eu sou apaixonada pelo curso, porque ela nos motiva, né, com sua experiência de vida, com sua experiência profissional, e eu super recomendo, deixo aí a dica para quem quer fazer o curso.